Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios com a série Matemática para Todos e hoje o assunto é comparação de raízes. Então, para nós podermos comparar raízes, nós temos alguns passos a seguir e vamos começar pelos radicais com o mesmo índice. O que é o mesmo índice de um radical? É quando ele apresenta o mesmo número no índice do radical. Então aqui, quando não tem nada, é 2. Então aqui é a raiz quadrada, aqui é a raiz quadrada. Aqui também, raiz quadrada, raiz quadrada. Poderia ser raiz cúbica, raiz quarta, e assim vai sucessivamente, desde que esses índices sejam iguais. Então, no caso aqui, vamos comparar a raiz quadrada de 5 e a raiz quadrada de 3. Então, o que acontece com a raiz quadrada de 5 e a raiz quadrada de 3? Nós vamos comparar os radicandos. Então, eu tenho 5 e 3. E tenho aqui que 5 é maior do que 3. Se 5 é maior do que 3, então eu concluo que a raiz quadrada de 5 é maior que a raiz quadrada de 3. Porque, como eu disse, o índice é o mesmo. Então, aí no caso é 2 para os dois. Então, tendo o mesmo índice, eu concluo que os radicandos têm o mesmo índice, portanto, raiz de 5 é maior que a raiz de 3. Vamos ver a comparação de raiz quadrada de 15 e raiz quadrada de 20. Então, nós já temos aqui que os índices são iguais, 2. Então, o 15 é menor do que o 20. Então, se o 15 é menor do que o 20, a gente conclui que a raiz quadrada de 15 é menor que a raiz quadrada de 20. E os radicandos têm o mesmo índice, e só para ressaltar isso para vocês, não precisa fazer no exercício, né? Que índice é esse? É 2, tanto no primeiro quanto no segundo. Então, nós concluímos que a raiz quadrada de 15 é menor que a raiz quadrada de 20. Lembrando que, para saber quando eu uso o sinal de maior ou quando eu uso o sinal de menor, basta imaginar um risquinho na base do sinal. E aí eu tenho aqui a formação do número 7, aqui a formação do número 4. 4 é menor e o 7 é maior. Por isso, maior e menor. Vamos ver quando os radicais apresentam índices diferentes. Então, o outro caso é radicais com índices diferentes. Então, se os índices são diferentes, nós vamos identificar aqui, ó, quem são eles. É o 3 e o 4. Realmente são diferentes. O que devo fazer? Eu tiro o MMC entre os índices, entre 3 e 4. Para quem ainda não entendeu como é que se tira o MMC, vamos fazer aqui separadamente, entre 3 e 4. É feita uma decomposição em fatores primos. Então, começando pelo menor fator, 2. O 3 não divide pelo 2, então a gente conserva ele. O 4 dividido por 2 é 2. E aí ainda dá para dividir por 2. Então, mantenho 3 e 2 dividido por 2 é 1. Agora eu passo para o próximo divisor, que é o próprio 3. Então, vai ficar 1 e 1. Faço a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, eu já entendi que o MMC entre 3 e 4 é 12. Esse vai ser o novo índice do radical. Então, eu escrevo o novo radical com o índice 12. Tanto para o primeiro radical, como para o segundo radical. O radicando vai se manter o mesmo. Então, ele é 5. E no segundo é 8. O que vai mudar é o expoente do radical. De que maneira mesmo? Eu pego o índice do radical com um novo número, que é o MMC, e divido pelo índice do radicando anterior. Então, seria 12 dividido por 3. E é 4. Então, ele é o novo expoente do radicando. Pego a mesma coisa com o segundo. 12 dividido por 4 é 3. E aí, o 3 é o expoente do 8. Feito isso, eu posso multiplicar
a potência, 5 à quarta e 8 ao cubo. Então, nós vamos ter aqui raiz 12 de 5 à quarta, que é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 625, e raiz 12 de 8 ao cubo, que é 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, que dá 512. Agora que eles têm o mesmo índice, dá para comparar quem é um número maior e quem é um número menor. No caso aqui, nós temos que 625 é maior que 512. Logo, nós concluímos que raiz 12 de 625 é maior que a raiz 12 de 512. Sendo assim, qual é a conclusão que se chega? Que a raiz cúbica de 5 é maior que a raiz quarta de 8. É dessa forma que se compara radicais. Vamos aos exercícios. Então, os exercícios são: compare os números reais, raiz cúbica de 3 e raiz quarta de 5, raiz quadrada de 2 e raiz cúbica de 3. E o segundo coloca em ordem crescente, raiz quadrada de 30, raiz quadrada de 20 e o número 5. Na quarta-feira, vamos fazer os comentários sobre esses exercícios e aí nós vamos finalizar essa parte de radicais. Até lá, obrigada pela companhia de vocês. Curtam o vídeo se vocês gostaram, nos ajuda a divulgar o canal. E inscrevam-se, vocês que são novos, ativem o sininho para receber as notificações. Hoje meu cachorrinho está agitado querendo a bolinha para poder brincar. Hoje ele não quer saber de aula. Até lá, pessoal!